a professora Maria José, ela que é reitora da UFRPE, está aqui em Serra Talhada por uma ocasião muito especial, né? Nessa terça-feira, dia 22 de abril de 2025, e aproveitou para conversar um pouco com a gente, falar do motivo que lhe traz a Serra Talhada, né? Nessa terça-feira, e também para falar sobre a situação, né? Das universidades federais. Acredito que não seja um problema isolado das universidades, né? Aqui de Pernambuco. Eu tenho visto, e a gente falou semana passada, né? De uma coletiva de imprensa, da qual, né, a professora Maria José também participou como reitora da UFRPE, juntamente com o reitor da UFPE, para falarem sobre as dificuldades que as universidades estão enfrentando, né? A gente toca nesse ponto daqui a pouco. Professora Maria José, muito obrigado pela vinda, viu, reitora, ao nosso programa mais uma vez, né? E a Serra Talhada também. Bom dia. Bom dia. É bem assim gratificante estar aqui com você mais uma vez, né? A gente vem sempre a Serra Talhada, mas assim, eu gosto muito de conversar com você porque a gente vem atualizar sempre. Perfeito. Como é que está a nossa unidade. Eu sei da importância dessa unidade da Rural de Pernambuco aqui para a região. Sem dúvidas. E a gente sempre tem que falar para a sociedade como é que estamos, né? Se estamos bem, quais são os obstáculos, os desafios, né? Então, para a gente eu agradeço demais essa sua receptividade sempre com a Rural de Pernambuco. Muito obrigado por essa parceria. Seja sempre bem-vinda. Reitora, me diga uma coisa. A senhora está aqui hoje para participar de uma solenidade, né? Hoje a gente. Formação? Não. Hoje a gente abre oficialmente o semestre 2025.1. Então hoje é a recepção dos feras, né? Dos novos que ingressantes, né? Isso é muito bom. E assim aí. São quantos cursos na UAST hoje? Hoje a gente tem 9 cursos na UAST, né? Começamos com 5, né, Rila? Aí hoje temos 9 cursos. Maravilha. Né? E esses meninos e essas meninas estão aí, né? Pelo mundo. Eu digo, não estão nem aqui na região muito, estão pelo mundo, né? Estão pelo Brasil, fora do Brasil, e isso é muito gratificante. Me diga uma coisa, reitora, eu sei, a gente vai falar sobre crise, a crise atrapalha também essa situação, mas tem algum projeto para novos cursos diferentes? Porque a gente vê alguns campos, por exemplo, da Universidade Federal, não sei se especificamente a Rural, mas tem curso de veterinária, por exemplo, que é um sonho para muitos alunos que não têm condições de fazer particular. A gente tem só um curso particular de veterinária aqui em Serra Talhada. Aí tem campus da universidade também abrindo medicina em outros lugares, direito também. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa situação. Há uma programação, um planejamento futuro para novos cursos em Serra Talhada? Então, a gente sempre tem projetos, né? Mas a gente esbarra sempre na questão da manutenção desses projetos. Abrir um curso não é fácil. Abrir um curso significa dizer que você vai ter uma condição de atendimento. Você vai precisar de mais professor, você vai precisar de mais técnico, você vai precisar de estrutura. Então não é fácil a gente abrir um curso. Às vezes a sociedade não entende muito isso. Mas por que não abre um curso A, B ou C? A gente quer muito abrir. Tem muita coisa boa, moderna, que está na linha da atualidade, da contemporaneidade. Mas só que a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente vai, não é, ofertar e com as decisões que a gente toma enquanto gestão. Perfeito. Não é? Eu sou muito precavida nesse sentido. Eu não tenho medo. Não tenho medo de ousar, de ter, sabe, de sempre estar ofertando cursos e oportunidades para que esses jovens, essas jovens de hoje, eles possam ter mais possibilidades, né, no seu futuro. Mas eu também não posso dar um passo maior que a perna. E nessa linha do tempo, né, a gente não tem se sentido muito à vontade para propor novos cursos nas nossas universidades. Eu imagino, e acredito que isso tem a ver com a crise que as universidades têm denunciado aí, têm propagado aí durante a gestão do presidente Lula. A senhora veio aqui na época, né, o governo de Bolsonaro falou sobre as dificuldades que as universidades estavam atravessando e da possibilidade delas pararem, né, de atuar por não ter como nem
fazer as manutenções necessárias, né? Para o funcionamento, como limpeza, né? Que é algo que se faz diariamente, enfim, há uma necessidade diária. E naquele momento eu fiquei muito assustado, né? Aí vocês foram levando, empurrando com a barriga, chegou o governo do presidente Lula, que está no seu 3º ano do mandato 3.0. O que foi que aconteceu, né? Para que o governo Lula, que era a esperança de uma retomada, digamos assim, de uma austeridade para as universidades federais, tivesse, né, tratando vocês dessa forma. Queria que a senhora falasse, explicasse um pouco sobre isso. Como é que a senhora vê, né, a atuação do governo federal no tocante à manutenção, pelo menos, né, o repasse financeiro para pelo menos a manutenção das universidades federais de Pernambuco e do país, né? Então, Anderson, a gente tem um histórico, né, muito ruim, né, de orçamento. Nós temos, se a gente for para a linha do tempo e buscar lá 2014 até hoje, você vê que nossos orçamentos, eles sempre vieram caindo. 2014 a gente tinha um orçamento de 76,9 milhões de reais. Hoje eu chego a 2025 com um orçamento de 74,6 milhões de reais. Veja que coisa louca, né? Então é uma falta de enxergar o que é fazer uma instituição federal funcionar. Aí você fala no governo passado, além da queda no orçamento, ele veio recheado de outras coisas também, que aí nos assustou muito mais ainda. Inclusive os repasses para pesquisa, né? Foi o negacionismo, muito, né, da pesquisa, não é? Hoje a gente está na seguinte situação, a gente tem muito dinheiro para pesquisa, porque o MCTI é um ministério que realmente tem muito dinheiro, né? A gente participa de muitos editais, você tem ideia. Eu entrei em maio, no ano passado, até hoje, se a gente for computar, nós já conseguimos mais de 40 milhões, cerca de 40 milhões. Tudo isso para pesquisa. Para pesquisa. Só que a pesquisa quando ela vem com equipamentos, ela vem com insumos da pesquisa. E a gente não tem onde colocar esses equipamentos. A gente não está investindo em estrutura, a gente não está requalificando estrutura, porque a gente precisa pagar as contas. Nós temos os nossos contratos continuados que precisam ser pagos. Pra você ter uma ideia, a Rural de Pernambuco hoje, ela deve a todos os seus credores, todos. A gente está devendo a Neoenergia, a gente está devendo ao contrato de manutenção, ao contrato de recurso humano, todos os contratos a gente está devendo. A gente está fazendo um exercício louco para que a gente pague, por exemplo, fevereiro, né? E agora pague março e assim por diante, para poder a gente não cair naquele risco de que o fornecedor vai dizer, não, a partir de agora a gente não fornece mais o serviço que vocês ultrapassaram já os 45 dias, vamos dizer assim, né, de que vocês têm obrigatoriamente, 60 dias, aliás, vocês têm que nos pagar. Então, assim, hoje a gente se vê numa situação extremamente vulnerável. Porque além de a gente ter hoje menos 7 bilhões de reais para a educação, porque foi esse o corte da PELOA para a LOA, né? Então, quando se corta 7 bilhões de reais para a educação, você sabe que isso é um efeito cascata. Esse fundo ele vem do MEC, Ministério da Educação? Não, ele vem do Tesouro Nacional, é um montante, né? Sim. Os ministérios eles passam as suas demandas como um projeto de lei, né? E o Congresso, ele vai trabalhar aqueles montantes. E eles cortam a seu bel prazer. A gente não sabe. A nossa associação dos dirigentes das universidades públicas federais, a gente questiona e ninguém tem uma resposta baseada em que foi cortado, né? Porque quando para a gente explicar melhor ainda para o ouvinte, na verdade o governo ele faz o seu orçamento, a sua matriz orçamentária. Isso, aí encaminha para a votação, né? Encaminha para o Congresso e passa por várias comissões e vai para a votação. E os deputados alinhados, né, ao governo, aliados inclusive ao governo, não conseguem passar esse orçamento na íntegra para o que as universidades precisam. É bem verdade que hoje tem muita gente de direita lá no Congresso e que dificulta essa aprovação, talvez na íntegra
do orçamento, porque é público e notório, né, que o pessoal critica muito as universidades, fala que é um centro de educação da esquerda e tudo mais, enfim, isso atrapalha a aprovação desse projeto, porque a LDO para este ano já foi votada e indicada pelo presidente Lula, né? E pelo seu governo. Sancionada, foi. Então, a gente não entende bem, sabe, Anderson, como é que isso funciona lá dentro, sabe? Porque quando se vislumbra um orçamento para a educação, aí eu não vou dizer só para as universidades, porque a educação vem toda, né, recortada para ensino básico, ensino superior, enfim. A gente não sabe o que é que acontece lá dentro, porque eu tenho dito o seguinte, que a gente escuta muito no próprio MEC dizendo assim, procura a bancada de vocês, e eu sou muito resistente a isso, não de procurar a bancada. A gente tem uma relação muito boa com a bancada pernambucana, mas a gente entende que não é a bancada que vai sustentar a universidade. Eu não aceito isso. Eu não aceito dizer que eu tenho que procurar um deputado para ele bancar a universidade num que ele não pode bancar. Um deputado não pode sustentar com a emenda parlamentar dele, por exemplo, um contrato continuado. Não tem como, isso tem que vir do orçamento. Gente, é preciso entender que na realidade a emenda parlamentar ela é para um projeto pontual. Não pode ser um projeto contínuo. Você entendeu? Ele não pode garantir o custeio da universidade. E pra gente hoje é um gargalo terrível. Você tem uma ideia? A gente tem uma defasagem, pegando essa linha do tempo que eu te falei, de 2014 para cá, a gente hoje, para fazer a universidade funcionar, precisaríamos de cerca de 143 milhões de reais. E nós recebemos 74,6 milhões de reais. Uma defasagem de 68, sei lá, milhões de reais. Então, assim, não tem como, porque partindo do princípio que a gente, na realidade hoje, vive de contrato continuado, porque vive mesmo, né? A gente hoje, são várias funções, elas foram extintas da esfera federal, a gente tem que contratar, a gente tem que contratar a vigilância, segurança, que é um contrato caro, porque dependendo do número de postos armados que você contrata, vai lá para cima a sua obrigação com aquele contrato, né? E fora todos os outros que você precisa realmente contratar. Então, quando a gente leva em consideração que esses contratos, eles atendem a um dissídio salarial, porque eles aumentam, o salário das pessoas aumentam, dos profissionais aumentam, e a gente fica sem saber como atender, porque a gente não acompanha isso. Não acompanha. Então, assim, hoje nós estamos na seguinte situação. A gente não... Para você ter uma ideia, até a assistência estudantil, ela foi afetada com esse corte, né? Então, isso é muito grave. Por que é grave? Porque nós temos hoje na universidade, eu falo na universidade de um modo geral, né, Universidade Pública Federal aqui do nosso país, a gente tem um percentual de estudante em vulnerabilidade social, com alguma vulnerabilidade social muito elevada. Precisa dessa assistência. Precisa dessa assistência, sabe, Anderson? Eu tenho estudantes que, se a gente não entrar com auxílio, transporte, ele não vem para a universidade porque não tem o dinheiro da passagem. Se a gente não manter o restaurante universitário atendendo às necessidades de alimentação, a gente esvazia praticamente a universidade. E aí a gente pergunta, e como fazer isso? A gente não tem hoje como garantir as aulas práticas dos nossos estudantes. Formação não é só sala de aulas, Anderson. Formação é prática, formação é cultura, formação é esporte. E a gente... Eu olhando para a UASH aqui em Serra Talhada, por exemplo, eu fiquei encantado com a qualidade, né, da alimentação para os alunos no restaurante, né? Que aquilo ali é contrato também, né? Existe um fornecedor que toma conta do restaurante e tudo mais. E a preço, meu Jesus, muito bom, né? Muito aquém do que se vê no mercado. Isso. O estudante pagaria por aquela qualidade, aquele tipo de alimentação, no mínimo aí R$30 em qualquer restaurante. Lá
sai a preço muito baixo, né? Tudo isso para ajudar de fato o estudante, principalmente aquele estudante que passa o dia na universidade, que acaba não saindo do trabalho, indo para a universidade direto estudar sem se alimentar direito, enfim, é um projeto maravilhoso. E até isso está comprometido também, né? Porque termina que isso é um efeito cascata, né? Termina que tudo é comprometido. Todas as contas da universidade, elas passam a ser comprometidas a partir do momento que a gente não tem um orçamento que nos que faça com que a gente cumpra o que realmente a gente precisa. Veja, hoje, e tem um agravante aí no meio de tudo isso, sabe, Anderson, que a gente, por isso que nós fizemos aquela coletiva de imprensa, para poder a sociedade entender, reagir, né? Entender o que está acontecendo, sabe? Eu digo sempre, não é contra o governo, é a favor das nossas universidades. Ninguém aqui está contra o governo, a gente está a favor das universidades. A gente tem que brigar por isso, né? E eu acho que os governantes, eles que façam a sua parte, né? Em tentar recompor esse orçamento. Nesse tempo, né, de queda orçamentária, a gente precisa, para recompor o nosso orçamento, o orçamento das 69 universidades do país, 2,5 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Mas a gente precisa persistir nisso. Esse ano vai ter uma suplementação. A gente não pode viver de suplementação, sabe, Anderson? Porque é sempre esse estresse, é sempre essa escolha. Que vinha público para cobrar. E é sempre essa escolha, eu pago isso ou eu pago né? aquilo. Não dá. Nós somos profissionais da educação. Educação precisa ser prioridade em qualquer governo. E isso é que o nosso parlamento tem que entender. Verdade. O parlamento tem que entender isso. Que um país que não investe na educação, ele não pode ser um país chamado de país desenvolvido. Não tem como, não se faz educação de qualidade sem orçamento. Faz sentido. O Pinheiro do São Miguel, vereador da cidade, servidor também da universidade, está lhe mandando um abraço. Destacar também que está acompanhando aqui a reitora, minha amiga Rila Érica, está aqui também, presta serviços importantes à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ou à unidade acadêmica, né, de Serra Talhada, a UAST. Agora, a gente já falou do problema, né? E do que vocês estão vivendo, passando. Qual seria a solução e a solução mais rápida para a gente evitar um colapso ainda mais prejudicial, sobretudo aos estudantes, né? Porque atinge todo mundo, funcionários e tal, mas principalmente o estudante sai muito prejudicado, aquele que está lá alimentando o sonho de o quanto antes poder se formar, né? E para isso ele enfrenta diversas dificuldades, perde um pouco da assistência que a universidade acaba não podendo dar com esses cortes e tudo mais, e isso atrapalha, né, o futuro de muita gente, né, de jovens sonhadores que estão nas salas de aulas. Queria que a senhora falasse, há riscos de greve? Porque a gente teve um período em que as universidades estavam parando bastante, né? Por discussões salariais, envolvendo professores, e é possível que haja paralisação por falta de pagamento, inclusive, ou não? Veja, os gestores estão montando nós já temos nossa instrução normativa de contingenciamento, a gente já refaz todo um planejamento do semestre, né? Hoje a gestão os assessores diretos já não vão mais para os fóruns, a gente nós não estamos mais liberando viagens para fóruns, a única pessoa que viaja é a reitoria, a reitora viaja, a vice-reitora viaja, mas hoje o staff da universidade, nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada, assim, bastante de decisões mesmo. A gente tem, por exemplo, os alunos, para que a gente possa garantir pelo menos uma aula, uma saída no semestre, tem que sair todos os professores daquele semestre com aquele grupo de alunos, porque na realidade a gente tem, por exemplo, um sexto período, um sétimo período, que tem 5 professores envolvidos, mas às vezes tem uma especificidade em um determinado conteúdo que o professor vai sozinho para aquele local, então o que a gente isso para evitar isso, para enxugar, porque senão não dá pra gente. Então nós estamos fazendo esse malabarismo, mudando as rotas, né, para poder a gente permanecer funcionando, mesmo que precário.
Agora, né? Qual é a solução para vocês saírem desse momento? Então, aí, o que eu ia te falar anteriormente, depois de tudo isso, desse corte, de tudo mais, a gente vem em frente, no dia 21 de março, o governo lança um decreto onde diz o seguinte: universidade, vocês vão ter que só utilizar mensalmente 1/18 do orçamento que foi disponibilizado. Não tem como. A gente está pedindo assim, revoga esse negócio. Revoga esse decreto. Então a grita hoje, a solução para amenizar seria isso. Hoje é revoga e suplementa. Porque mesmo revogando, você vê, hoje se a gente for utilizar esse que precisa, porque é decreto, a gente tem que cumprir, a gente vai ter disponível mensalmente 4 milhões de reais, eu preciso de 9. A Rural precisa de 9 milhões. É um déficit grande, né? Precisa de 9. Então, com 1/12, jogando para 1/12, como estava vindo, a gente vai pegar em 6 milhões de reais, 6 e pouco, já diminui um pouco essa diferença, e ainda não dá para a gente manter. Então, hoje a grita revoga esse decreto e suplementa. Suplementação tem que ter. Agora, a senhora tem bom trânsito com o governo federal. O que é que o pessoal lá fala? Porque a senhora deve ter ido lá cobrar de alguém. Todos nós, né? Todos os gestores, o pessoal tem dito sobre esse sofrimento que vocês têm passado? Nosso contato maior lá no MEC é o secretário de Educação Superior. Esse é o nosso primeiro contato. Eu já solicitei pessoalmente 2 reuniões com o ministro. Foi marcado, foi agendado, mas chegando lá, ele teve outra agenda, então a gente foi recebido a primeira vez pelo secretário executivo do Ministério e depois, agora na última vez, pelo secretário de Educação Superior. E a situação é a mesma. Eles falam, professora, o orçamento está curto. Vocês precisam mudarem a rota de planejamento para poder a gente, lá na frente, dá um suporte, mas hoje é isso, não tem orçamento. Meu Jesus. Hoje a conversa é essa. Daí a gente cada reitor em suas E sobre a revogação e o suplemento, o que é que eles dizem? Pronto, isso a gente começou agora, porque em março que a gente soube saiu o decreto, né? Em 21 de março. Aí foi que a gente se apavorou mais ainda, por isso que cada reitor está fazendo a sua parte nos seus estados. Aqui nós resolvemos juntar os 4 reitores, né, e mais os 3 colegas, para a gente fazer uma coisa mais coesa, mais forte, né? Mas vários reitores já estão fazendo as suas coletivas de imprensa, falando para a sociedade o que está acontecendo. É preciso entender, sabe? Eu sempre falo isso. É preciso que exista uma coerência na questão dos gastos públicos, né? A gente vê, por exemplo, Anderson, que a gente teve nesses 2 anos de governo, a gente teve um PAC, né? Que está aí com mais, aqui só para Pernambuco, mais 6 unidades do IF, ótimo, maravilha. Mas eu acho também que temos uma unidade agora da UFPE aqui em Sertânia, ótimo, parabéns, é bom, quanto mais educação melhor, mas eu acho que houve um pecado aí no meio de tudo isso. Nós viemos de um sofrimento muito grande desde 2014, e você sabe que eu acompanhei, eu fiquei na gestão de 2012 a 2020, então acompanhei esse decréscimo orçamentário que as universidades tiveram. A gente passa um perrengue, né? Em 2016 a 2018, 2019 entra o terror dos terrores, né, no Brasil, como gestor máximo da nação, e a gente sofreu muito, né, até 2024, aliás, 2022, né? Aí eu acho que tinha que ter tido um diagnóstico de situação da rede. Eu não me conformo com isso. Então errou o governo Lula em não ter feito esse diagnóstico. Eu acho que teria que ter feito um diagnóstico de situação para saber qual é a real situação da rede, para poder propor outras coisas, sabe? Propor outros investimentos que eu não sou contra, não. Que aumentar a rede, expandir a rede no momento de dificuldade, de corte, isso foi verba ruim. É ruim, né? Isso foi ruim, sabe? Eu acho que deveria ter tido esse diagnóstico de situação para ver aonde que a gente estava, como ele pegou as universidades, como é que as universidades estavam se virando, vamos dizer assim. Porque nós somos uma instituição pública de alta relevância no país. Daqui sai
95% das nossas pesquisas. Temos pessoas competentíssimas, tanto técnico como professor e como estudante. A gente tem sabe, a gente tem essa marca de sermos servidores públicos, né, e servidoras públicas que tem compromisso com o desenvolvimento do país. Agora, me diga uma coisa, reitora, porque recentemente, faz poucos dias, semana passada, o próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse que em 2027 vários serviços podem parar por falta de recursos. Isso coloca praticamente um balde de água fria nessas projeções futuras que o próprio governo diz, né? Não, segura aí que mais na frente vai melhorar. Mas como se o próprio ministro da Fazenda está dizendo que a situação está crítica e que em 2027 várias coisas podem parar, né, no país. Eles falam no apagão em 2027, né? Então, eu sinceramente, eu quero deixar para sofrer lá em 2027, porque agora a gente precisa salvar o que a gente tem, correr atrás da suplementação, atrás da revogação desse decreto, porque não dá para você trabalhar hoje pensando que em 2027 você não vai mais estar conseguindo trabalhar. Então, assim, você entende que são coisas muito desencontradas? Perfeito. Por outro lado, a gente está aumentando o gasto público. Aí vem uma notícia dessa que você vai ter um apagão lá na frente. Mas a gente só aumenta o gasto público. Nós só aumentamos o gasto público. Isso é contraditório, né? Porque é uma contradição muito grande. Ao mesmo tempo em que o governo diz que é preciso fazer ajustes aqui ou ali, né? E que faz uma projeção não muito boa para o país, um ou 2 anos à frente, a máquina não se esforça de modo geral, né? Para economizar. A gente vê gastos aí que poderiam ser suprimidos e não são, né? Pelo governo. É bem contraditório. Realmente é bem contraditório. A gente está hoje as universidades estão realmente trabalhando em cima de um planejamento de cortes, de enxugamento, para poder a gente garantir a presença do estudante na universidade, para a gente garantir um mínimo de aulas práticas para ele e garantir, sobretudo, a assistência estudantil. Não dá para negligenciar a assistência estudantil, porque nós vamos ficar sem aluno na universidade. Se a gente negligencia, a gente fica sem estudante. O aluno carente, ele vai optar por trabalhar, né? Para poder sobreviver. Claro, e a gente tem nesse bojo aí, cerca de 85% dos nossos estudantes. Cerca de 85% dos nossos estudantes, precisam dessa eles assistência. têm algum recurso social e precisam da nossa assistência. Eles precisam. E uma coisa que é assim, assustador, Anderson, é que a gente não está conseguindo nem cumprir com as políticas públicas do próprio governo, que é assistência estudantil. O governo cria as metas e as ações que vocês devem desempenhar, mas não consegue fomentar isso, né, financeiramente. Mas a gente precisa, na realidade, ter um Congresso Nacional que entenda isso, que entenda que a educação é prioridade, que saúde é prioridade, que moradia é prioridade, que segurança é prioridade. É preciso estar bem claro na cabeça das pessoas que fazem as políticas públicas do nosso país, que sai tudo de lá. Então, assim, eu acho que tá precisando dessa reflexão, sabe? Cortar orçamento da educação não é uma coisa inteligente, não é uma coisa boa para o país. Então, eu vou sempre bater nessa tecla. Eu sou educadora, antes de ser gestora, eu sou educadora, sou professora, e eu sei exatamente o que significa uma formação de qualidade na Universidade Pública Federal para esses jovens e essas jovens que estão hoje conosco. A gente sabe, sem isso, realmente as portas não se abrem, as possibilidades não aparecem. Então, para isso, é isso que nos faz lutar sempre, é isso que faz a gente se unir em prol de um orçamento que nos garanta fazer uma gestão de qualidade dentro das nossas universidades. E o problema é que, como a senhora falou, reitora, é que o Congresso não ajuda, né? É isso. Se você for pegar hoje, o Congresso realmente, a Câmara dos Deputados, o Senado da República também do mesmo jeito, modificou muito. Isso, é verdade. Muito extremismo, muito fake news, entendeu? Eu e acho o Congresso que não ajuda, né? É muita defesa daquilo que uma pessoa acredita. Então não pode ser assim. Tem que haver realmente um estudo das prioridades e entender
que educação tem que ser prioridade zero. É lá para baixo, não é nenhum, é zero. É prioridade, sabe, sine qua non. Máxima. A gente precisa disso. É preciso entender, precisa ter esse entendimento. Sabe por quê, Anderson? Porque a gente vê os resultados disso aí. Perfeito. Nós vemos o resultado lá fora, sabe? O que está acontecendo com os nossos estudantes que saem das universidades. Então, fora desse contexto, eu não acredito mais em nada. Fora desse contexto, não dá para acreditar. Porque como que você pode acreditar que você vai contribuir para uma vida melhor para a população, para o desenvolvimento do país, se você não investe em educação? Não tem como. País nenhum do mundo conseguiu esse feito. É verdade. A gente não vai conseguir também. Nós não vamos conseguir. É bem contraditório, assim, e eu tenho certeza absoluta que isso não é a vontade do presidente Lula. Não é. Não é, eu conheço a vontade dele, eu conheço os projetos dele. Então é preciso que o Congresso ele pare um pouco e pare de fazer políticas partidas e faça uma política coesa quando se trata de educação, de saúde, de habitação e de segurança no nosso país. Esse é o apelo que nós, reitores, estamos fazendo ao Congresso Nacional. Ok, conversamos com a professora Maria José, reitora da UFRPE, né, inclusive da unidade acadêmica aqui de Serra Talhada, a UAST, ela que veio hoje recepcionar os novos feras, né, que integram a partir de hoje, vão integrar a Universidade Rural, né, de Pernambuco, com os cursos, né, que a gente oferece aqui na nossa unidade acadêmica. Obrigado, viu, professora? Seja sempre bem-vinda. Abraçar a Rila também, muito obrigado pela vinda de vocês. Informações importantes e que merecem o engajamento de todos, né, que nos escutam de uma ponta a outra, seja no sertão ou lá na capital. É importante que todos tomem conhecimento da situação grave e se engajem também para a gente cobrar, né, do Congresso brasileiro e do governo federal que melhore essa situação das universidades públicas de Pernambuco e do país. Exato, a gente agradece mais uma vez e eu quero aqui fazer um cumprimento especial às nossas queridas da UAST, né? Agradecer a Rila, que está sempre conosco, ao Pinheiro, que está sempre nessa linha de frente com vocês, né? E dizer isso, que a gente tá na linha de frente, que a gente está lutando, que a gente está fazendo a parte da gente e a gente não vai desistir da educação de qualidade no nosso país. Nós não vamos desistir. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a você. São 7h44.